Fala aí, pessoal, beleza? Hoje eu quero trazer para vocês a diferença entre um adjunto de nominal e o complemento nominal. Essa é uma dúvida que paira durante a vida estudantil inteira, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, concurso, vestibular. Ao mesmo tempo que é super complexo, complicado, difícil de pegar, é simples quando se pega na linha de raciocínio. Por isso, vamos começar do começo. Primeira coisa, eu vou trazer para vocês a descrição do que significa cada um desses itens aqui. Bem, vamos lá. CN significa, né, complemento nominal. ADN significa adjunto adnominal. Para você entender isso, você tem que estar, de certa forma, familiarizado com classes gramaticais, né, as classes de palavras, e com a nomenclatura da sintaxe, a diferenciação entre o que é classe gramatical e o que é sintaxe. Sem isso não tem como entender, né? Ou seja, eu preciso conhecer outras coisas antes, preciso ter um conhecimento prévio antes. E esse conhecimento de gramática tem a ver com morfologia, classes gramaticais e com sintaxe, a nomenclatura. Ter uma noção. Continuando com a nomenclatura, temos aqui esse prep mais x. O que é esse prep mais x? Vou chamar de expressão preposicionada, né? O termo preposicionado. É quando há uma preposição, por exemplo, a preposição de, com uma palavra, geralmente um substantivo. De José, por exemplo. A preposição sem. Sem papel. Então, isso aqui é um prep x, preposição mais uma outra palavra. Isso é uma expressão preposicionada, um termo preposicionado. Toda vez que a gente encontrar uma preposição, e aí também é outro conhecimento prévio que está dentro das classes gramaticais, saber identificar as preposições, né? As 18 preposições. Porque sempre que você identificar, né, encontrar uma preposição, você não vai olhar só para ela, vai olhar para a expressão que ela inicia. Os outros termos são adjetivo, que é aquilo que dá característica a um substantivo, faz parte das classes gramaticais. Advérbio, que é aquela palavra que traz uma circunstância ao verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. E temos o substantivo, né? Tanto o concreto quanto o abstrato. Então, nesses três itens aqui, repara, estamos falando de classes gramaticais, classes de palavras. Substantivo concreto é aquele que tem existência própria, independente de outro ser. Substantivo abstrato é aquele que é dependente de outro ser para existir. Como assim dependente de outro ser para existir? Para estar em existência, o substantivo abstrato, nessa palavra, essa coisa que é um substantivo, ela precisa de um ser anterior que esteja produzindo esse substantivo abstrato, essa coisa. Exemplo de substantivo concreto. Temos árvore, tem existência própria. Se eu morrer, a árvore continua existindo. Temos cadeira, tem existência própria. Se eu morrer, a cadeira continua existindo. E exemplo de substantivo abstrato. Substantivo abstrato é isso aqui, ó, sake. Ou sake, né? Vamos chamar aí de cachaça do Japão, sake. Por que sake? Isso aqui é só uma forma, né, de memorizar, né? Só uma sigla aí que pode ajudar você a memorizar. Lembra aí de cachaça do Japão, do sake. O que é esse sake? Temos um S, um A, um Q e um E. O S significa sentimento. O A significa ação. O Q significa qualidade. E o E significa estado. Bem, o que pertencer a um desses quatro itens, o substantivo que for sentimento, for ação, for qualidade, for estado, é um substantivo abstrato. Vamos ver exemplos. Amor é um sentimento. Então, é substantivo abstrato.
ternura, raiva, compaixão, tudo sentimento, tudo substantivo abstrato. O a de ação. A de ação é um substantivo que vem de um verbo. Já que verbo é ação, existem substantivos que vêm de verbo. Por exemplo, substantivo queda vem do verbo cair. O substantivo abertura vem do verbo abrir. O substantivo voo vem do verbo voar. Tudo isso é substantivo abstrato. Então, analisou. Substantivo que é originado de um verbo é abstrato. Por quê? Porque para existir queda, tem que existir algo que esteja caindo. A queda do lápis, a queda da caneta, a queda do avião. Tem que existir algo que esteja realizando. Por isso é dependente. É um substantivo dependente. A queda depende de um avião cair. A abertura depende de algo estar abrindo, uma porta estar se abrindo. O voo depende de algo estar voando, de algo que voe, né, que esteja realizando uma ação para que haja o voo. O amor, né, precisa de alguém que sinta o amor. Então é dependente. Para existir o amor no momento, é necessário alguém para amar. Ternura, paixão, enfim, todo sentimento depende de um ser anterior. Se eu morrer, o amor deixa de existir. Se eu morrer, né, a raiva, a ternura, a paixão deixa de existir. Se não houver algo para cair, não vai haver a queda. Se não houver algo abrindo, não vai haver abertura. Se não houver algo voando, não vai haver voo. Que é de qualidade, ou seja, um substantivo que deriva de um adjetivo. Beleza é um substantivo que deriva do adjetivo belo. Então, repara, belo é adjetivo, beleza é substantivo. Burrice, inteligência são substantivos que derivam dos adjetivos burro e inteligente. Então, repara, burro é adjetivo, burrice é substantivo. A burrice. Inteligente é adjetivo, inteligência é substantivo, a inteligência da garota. Por fim, estado. O que é o estado? É como se encontra um corpo. O estado de coma, estado de embriaguez, estado de morte, né? A morte do rapaz. João foi encontrado em embriaguez. Né? A embriaguez de Ana está destruindo sua vida. Então, estado em que algo se encontra. Definimos então todos os termos aí que se encontram nesse quadro. Qual é o segredo agora? Tendo isso em mente, conhecendo esses termos, a gente pode partir agora para a parte sintática propriamente dita. Essa expressão preposicionada, prep, x, ela vem ligada, ou seja, se referindo a um desses 4 itens, a um adjetivo, a um advérbio, a um substantivo concreto ou a substantivo abstrato. Então, observa que é necessário conhecer essas classes gramaticais, conhecer as preposições, identificar um termo preposicionado e identificar o seguinte: o que é exatamente um adjunto adnominal clássico e o que é um complemento nominal clássico. Para quê? Para depois chegar na prep x. Um adjunto adnominal clássico é o seguinte: imagina um sol. Isso aqui é o sol. Vamos chamar esse sol de sol substantivo. Por que sol substantivo? Porque o sol, ele é o centro do sistema solar, né? Ele é a peça fundamental, mais importante. Ao lado do sol existem alguns planetas. Vamos pegar aqui 4 planetas. Planeta artigo, o planeta adjetivo, pegar o planeta numeral e o planeta pronome. Bom, esses 4 planetas aqui, né? Parecem até Saturno. Esses 4 planetas aqui são planetas que giram em torno do Sol substantivo. Então, lembrando que estamos falando de classes gramaticais.
Artigo é uma, adjetivo, substantivo, pronome e numeral. São os 5, essas classes gramaticais. Sempre que nós identificarmos, né, um artigo, um adjetivo, um pronome, um numeral ligado diretamente ao substantivo, temos aí o adjunto adnominal. Essas 4 classes, esses 4 planetas, eles serão adjuntos adnominais quando estiverem ligados diretamente ao substantivo. Exemplo: a casa. A é um artigo ligado diretamente à casa, né? Substantivo, substantivo. Então, substantivo, planeta, artigo. Classe gramatical, artigo e substantivo. Função sintática, adjunto adnominal, a do artigo. Artigo, então, adjunto adnominal. E a função sintática da palavra casa vai depender da relação dela com o verbo, né? Pode ser núcleo do sujeito, pode ser núcleo do objeto direto. Eu, amigo. Amigo, um substantivo. Meu é um pronome possessivo. Pronome possessivo dando ideia de posse para o substantivo amigo. Função sintática, adjunto, adnominal, ADN. Bela. Árvore. A árvore é um substantivo. Bela é um adjetivo que se refere diretamente ao substantivo. Então, função sintática, adjunto, adnominal. Mas repara que o bela tem que estar dentro da mesma função sintática do substantivo árvore. Por quê? Porque se não estiver, se estiver em outra, será um predicativo. Por exemplo, a árvore é bela. Quando eu falo a árvore é bela, eu estou tendo, né, o substantivo árvore dentro do sujeito, tenho o verbo de ligação e tenho bela dentro do predicado. E aí será um adjetivo dentro do predicado se referindo a um substantivo que está dentro do sujeito, ou seja, outra função sintática. Aí a função sintática do bela é de predicativo do sujeito. Tranquilo? Mas aí é outra diferenciação entre ADN e predicativo do sujeito. O foco aqui é ADN e CN. E para finalizar, nós temos, né, o numeral ligado a um adjetivo. 2 cães. 2 é um numeral ligado ao substantivo cães. Numeral ligado diretamente ao substantivo, temos a função sintática de ADN, adjunto adnominal. Esse aqui é o adjunto adnominal clássico, quando é uma classe gramatical, né, dessas 4, artigo, adjetivo, pronome ou numeral, fazendo referência a um substantivo. E o que dizer então do prep-x? O prep-x ele pode fazer a função do planeta adjetivo. Lembra lá do planeta adjetivo se ligando ao substantivo? Então, prep-x ele pode ser um adjetivo, fazer o papel de um adjetivo, e aí ele vai se chamar locução adjetiva. Árvore sem folha. O que é uma árvore sem folha? A árvore sem folha é uma árvore desfolhada. Então, eu posso pegar essa expressão preposicionada, que tem a preposição sem com o substantivo folha, e trocar por um adjetivo só, desfolhada. Árvore desfolhada. Desfolhada ligado diretamente à árvore, é um adjetivo ligado a um substantivo. Função sintática adjunto adnominal. Se sem folha está fazendo o mesmo papel de um adjetivo, desfolhada, então também será um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele passa a se chamar locução adjetiva. Locução adjetiva é quando há mais de uma palavra, né? É uma expressão preposicionada fazendo o papel de um adjetivo, por isso chama locução. Toda vez que você ouvir ou ler a palavra locução é porque tem mais de uma palavra fazendo o papel de uma única classe gramatical. Outro exemplo. Parede de vidro. Parede de vidro é a mesma coisa que parede vítrea. Então, é uma expressão preposicionada
fazendo o papel de um adjetivo, que dá a característica que especifica um substantivo. Então, esse de vidro é uma locução adjetiva. Se a locução adjetiva faz o mesmo papel de um adjetivo, a função sintática é de adjunto adnominal, tanto do vítrea, né, quanto do de vidro. Então, essa parte aí é bem tranquila. Toda vez que houver uma expressão preposicionada ligada a um substantivo, agora que vem o pulo do gato, um substantivo concreto, será adjunto adnominal. Então, chegamos aqui a essa primeira característica de diferenciação de um ADN para um CN, né? Um ADN, no caso, é PrEP-X, expressão preposicionada, o termo preposicionado. O ADN clássico, nós não estamos focando aqui, né? Nós já explicamos, já vimos que é tranquilo. O foco aqui é diferenciar a expressão preposicionada quando ela é ADN e quando ela é CN. Então, a primeira característica dela, para ser ADN, é essa aqui, um substantivo concreto. Essa expressão preposicionada estar ligada a um substantivo concreto. Será sempre adjunto adnominal nessa situação. Essa parte é tranquila, muito fácil. Tranquilo? E quando estiver ligado a substantivo abstrato, a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos primeiro ver agora o complemento nominal clássico. O complemento nominal clássico é quando essa expressão preposicionada ela é ligada diretamente a um advérbio ou a um adjetivo. Acontecendo isso, não tem que ter dúvida, é complemento nominal. Certo? Certinho. Agora, a dificuldade vem quando essa expressão preposicionada ela aparece ligada ao substantivo abstrato. A dificuldade de diferenciação entre o ADN e o CN vem quando essa expressão preposicionada está ligada a um substantivo abstrato. Por quê? Porque aí ela pode ser, né, essa expressão preposicionada pode ser um ADN e pode ser um CN. E como que eu vou diferenciar? Vou diferenciar pelo seguinte, eu vou pegar essa expressão preposicionada e analisá-la em relação ao substantivo a que ela está se ligando. Se essa expressão preposicionada estiver dando uma ideia de posse em relação ao substantivo, ou for o agente, né, de um substantivo derivado de ação, for agente da ação designada pelo substantivo, então essa expressão preposicionada será um adjunto adnominal, será uma locução adjetiva, né? Então adjunto adnominal. E se essa expressão preposicionada não estiver dando ideia de posse ou sendo agente de uma ação designada pelo verbo, mas pelo contrário, ela for paciente, ela estiver recebendo uma ação, ela estiver sendo o alvo da ação ou estiver sendo algo possuído, né? E não o que tenha posse, mas aquilo que é possuído por outra pessoa, por outro ser, então temos o complemento nominal. Nós vamos ver exemplos daqui a pouquinho. E lembrando, para saber o que é um substantivo abstrato, é só lembrar da cachaça do Japão, do sake. Viu que está ligada, que a expressão preposicionada está ligada a um substantivo? Analisa. É concreto? Então é adjunto adnominal sem medo. É abstrato esse substantivo? Então tenho duas análises. Essa expressão preposicionada é agente ou possuidora desse substantivo? Sim. Função sintática ADN. Essa expressão preposicionada recebe ação ou é algo que é possuído? Sim. Então é complemento nominal, né? Termo paciente. ADN é agente, possuidor. CN é paciente, recebedor. E o sake, cachaça do Japão, é o substantivo abstrato, né? Vai ajudar você a identificar o substantivo abstrato. Aí sim você pode fazer análise. Vamos agora ver exemplos práticos. Ele só lê antigos livros de aventuras. Temos aqui a expressão preposicionada de aventuras, PrEP-X, fazendo referência à palavra livros. Vamos analisar qual a classe gramatical de livros. Livros é um nome de algo, então é um substantivo. Esse substantivo é concreto ou abstrato?
é um substantivo concreto, porque tem existência própria. Se é uma expressão preposicionada ligada a um substantivo concreto, temos então a função sintática de adjunto adnominal. Né? O de aventuras é uma locução adjetiva, está especificando livros. Se a locução adjetiva faz o papel de um adjetivo, né, então a função sintática é de adjunto adnominal. Esse aqui é o sol, substantivo, livros, e esse aqui é o planeta, adjetivo, né, ou locução adjetiva. Todos tiveram medo do ladrão. Do ladrão, expressão preposicionada, fazendo referência à palavra medo. Vamos ver qual a classe gramatical de medo. Medo é um substantivo abstrato. Por quê? Porque está dentro da cachaça do Japão. É um sentimento. Se medo é um sentimento, é um substantivo abstrato. Se é substantivo abstrato, nós temos que fazer a análise dessa expressão preposicionada. Do ladrão é agente ou possuidor desse substantivo abstrato, ou ele é paciente? Se ele for paciente, é CN. Se for agente ou possuidor, é ADN. Bom, a gente percebe aqui que o medo não pertence ao ladrão, não é um sentimento que pertence ao ladrão. É outra pessoa que sente. O ladrão é o alvo do medo, né? O recebedor do medo. É a quem o sentimento se dirige. Então, ele é paciente. Se é paciente, essa expressão aqui do ladrão é complemento nominal. Beleza? As ruas de terra serão asfaltadas. De terra, expressão preposicionada ligada à palavra ruas. Ruas é um substantivo concreto. Se é substantivo concreto, essa expressão preposicionada é uma locução adjetiva. Temos então aqui uma locução adjetiva, logo um adjunto adnominal. Perfeito? As críticas do diretor eram infundadas. Do diretor, expressão preposicionada ligada ao substantivo críticas. Críticas é um substantivo que vem do verbo criticar. Se vem do verbo, é porque é um substantivo derivado de ação. Se encaixa lá no sake, né, na cachaça do Japão. Tá aqui, ação. Vem do verbo criticar. Se vem então, né, de um verbo, é um substantivo abstrato. Se crítica é substantivo abstrato, vamos analisar a expressão preposicionada do diretor em relação a críticas. As críticas pertencem ao diretor ou é uma ação realizada pelo diretor? O diretor, ele é o agente? Sim, ele é o agente. Se ele é o agente, então nós temos aí a função sintática de adjunto adnominal. Quando é paciente, é complemento nominal. Agora, as críticas ao diretor. Temos aqui a expressão preposicionada ao diretor, também ligada ao substantivo abstrato críticas. Nesse caso aqui, a análise é o seguinte: não é o diretor que possui a crítica, que emite a crítica, né? Que realiza a ação da crítica. Pelo contrário, a crítica é em relação a ele. Ele recebe a crítica, ele é um termo paciente. Se é um termo paciente, a função sintática agora é de complemento nominal. Então, do diretor é uma expressão agente de críticas. Ao diretor é paciente da crítica, recebe a crítica, complemento nominal. A beleza da ave era inconfundível. Beleza vem do adjetivo belo. Então, está dentro do saque, né, do que de qualidade. É um substantivo que deriva de um adjetivo da ave, expressão preposicionada ligada a esse substantivo. Temos que analisar então agora. Da ave é agente ou possuidora da beleza ou é o termo paciente? A gente percebe que a ave é quem possui a beleza. Se ela possui, então dá a ideia de posse. Se a ideia é de posse, a função sintática é de adjunto adnominal. A embriaguez de Ana está afastando de seus amigos. Diana, uma expressão preposicionada ligada ao substantivo embriaguez. Embriaguez é um substantivo abstrato porque está dentro do é de estado. Se está dentro do é de estado, se é abstrato, então eu pego Diana e analiso. Diana é agente ou possuidora da embriaguez ou é paciente? A gente percebe que Ana é quem se embriaga.
Se é ela quem se embriaga, então temos aqui um adjunto adnominal, porque ela é agente, né? Ela que tem a posse, ela que é a ela que pertence esse estado. Então, tá aqui adjunto adnominal. Ele foi o responsável pelo crime. Responsável e pelo crime. Pelo crime, uma expressão preposicionada ligada a responsável. Qual a classe gramatical de responsável? Responsável é um adjetivo, né? Um adjetivo que faz referência ao pronome ele. Se é uma expressão preposicionada ligada a um adjetivo, então temos aí de cara um complemento nominal. Lembra lá no mapinha? O mapinha mostra que a expressão preposicionada ligada a um adjetivo ou a um advérbio, ela é complemento nominal. As árvores sem flor foram podadas. Árvores, substantivo. Sem flor, expressão preposicionada, ligada a esse substantivo. Árvore é um substantivo concreto. Se é concreto, então essa expressão preposicionada é uma locução adjetiva, ou seja, é um planeta, né, ligado ao Sol substantivo. Função sintática, adjunto, adnominal, locução adjetiva, porque a árvore é substantivo concreto. A invasão dos supermercados. Do supermercado, expressão preposicionada, ligada ao substantivo invasão. Invasão vem do verbo invadir, está dentro do saque, né, do substantivo abstrato aqui, a letra A. Se está ligado ao substantivo abstrato, vamos analisar. Do supermercado, é um termo agente ou é um termo paciente? A gente percebe que o supermercado ele é invadido, ele recebe a ação de ser invadido. Ele não é agente. Se ele recebe ação, ele é paciente, então função sintática, complemento nominal. A curiosidade do homem. A curiosidade, né, do homem é uma expressão preposicionada ligada ao substantivo curiosidade. Curiosidade vem do adjetivo curioso, está dentro do que, do saque. Se está dentro do que, é um substantivo abstrato, vamos analisar então a expressão do homem. Do homem, o homem que possui essa curiosidade, essa qualidade, sim, é ele que possui. Se é ele que possui, então ele é termo agente. Se é termo agente, função sintática adjunto adnominal. A limitação dos gastos. Dos gastos, expressão preposicionada ligada ao substantivo limitação. Limitação vem também, né, aí do saque, vem da ação limitar. Se vem da ação limitar, é um substantivo abstrato. Se é abstrato, eu analiso. Dos gastos, né? Gastos, é ele que limita ou é ele que é limitado? Ou seja, ele é agente ou ele é paciente? Os gastos, ele é paciente porque recebe a ação da limitação. Se é paciente, função sintática, complemento nominal. O amor à pátria. A pátria é expressão preposicionada ligada à palavra amor. Amor é um sentimento, está dentro de saque. É um substantivo abstrato, é o A, né? Não, é o S de sentimento. Então, se é uma expressão preposicionada ligada ao substantivo abstrato, nós analisamos. A pátria é quem ama ou a pátria ela é amada? Vemos aqui que a pátria ela é amada, alguém que ama, né? Se ela é amada, é um termo paciente. Se é paciente, complemento nominal. Então é isso aí, pessoal. Se você entendeu, deixa um curtir aí, comenta aí, entendi. Se não entendeu, comenta aí, não entendi. E diz o que você não entendeu especificamente, onde que está a sua dúvida, que eu te respondo aí nos comentários, beleza? Grande abraço, fica com Deus, bons estudos.